Olá, pessoal, eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e sejam muito bem-vindos à nossa 10ª aula, que abordará o conteúdo olfato e paladar. O ser humano, assim como outros animais, ele interage com o ambiente em que ele vive. Então, para realizar essa interação com o meio ambiente, o ser humano ele vai fazer uso de sentidos. Então, existem 5 sentidos que vão nos ajudar a perceber e a interagir com o ambiente à nossa volta. Esses sentidos serão estudados a partir dessa aula e nas próximas aulas que virão. São o sentido do olfato, do paladar, da visão, da audição e do tato. Todos esses 5 sentidos vão fazer com que nós possamos perceber o ambiente e interagir com o ambiente à nossa volta. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar 2 sentidos, que são o olfato e paladar. O olfato é o sentido responsável pela percepção dos aromas e cheiros. É possível perceber o cheiro das coisas que estão à nossa volta graças à presença de sensores, que são chamados de quimiorreceptores. Então, por meio desses sensores, que são os quimiorreceptores, nós podemos perceber o cheiro das substâncias que estão à nossa volta. Os quimiorreceptores também são sensores que vão ajudar a perceber o paladar, ou seja, o gosto do alimento, como vocês verão mais adiante. Então, esses quimiorreceptores do olfato, eles vão ajudar a perceber as substâncias presentes no ar ou nos alimentos, identificando, então, o cheiro dessas substâncias. Então, como é que seria isso? Imagine esse exemplo que nós temos uma flor. Essa flor, ela emite substâncias aromáticas que vão, então, ser percebidas pelo nosso olfato, permitindo, então, a identificação do cheiro dessa flor. Eu vou falar mais detalhadamente como isso funciona nos próximos slides. Então, se vocês notarem, o olfato, ele é percebido graças à cavidade nasal. Então, os sensores responsáveis pela percepção do olfato, eles estão localizados na cavidade nasal. Se vocês colocarem a língua no céu da boca, vocês perceberão a presença de um osso. Acima desse osso, é possível encontrar os quimiorreceptores, ou seja, os receptores, os sensores que vão perceber o cheiro das coisas. Esses sensores, eles são células que apresentam cílios, como está sendo mostrado aqui na imagem. Então, são células com cílios que vão ser estimuladas pelo cheiro das coisas que estão ao redor. Então, como isso funciona? Nós temos uma substância, um alimento ou qualquer coisa que está ao nosso redor. Essa substância, ela libera partículas que vão entrar pelas narinas, chegando na cavidade nasal. Na cavidade nasal existem os quimiorreceptores, que são os sensores do olfato. Esses sensores do olfato apresentam cílios, e aí as partículas das substâncias que a gente vai sentir o cheiro, elas se ligam a esse cílio e estimulam esses quimiorreceptores. Notem que esses quimiorreceptores, eles estão ligados a nervos, que são os nervos olfatórios. O que vai acontecer é que depois que esses quimiorreceptores são estimulados, eles transferem esse estímulo para um nervo, e esse nervo vai levar essa mensagem até o cérebro, onde aquele estímulo vai ser interpretado como o cheiro ou o aroma daquela substância. Então, no caso da flor, a flor, ela emitirá partículas que vão entrar pelas narinas, em seguida na cavidade nasal. Na cavidade nasal existem os quimiorreceptores, que são os sensores do olfato. As partículas da flor vão se ligar aos cílios dos quimiorreceptores, estimulando esses quimiorreceptores, que vão transferir esse estímulo para um nervo, que
vai ser, então, encaminhada essa mensagem até o cérebro, onde aquele cheiro da flor poderá ser sentido, certo? Então, o sentido do olfato, que é a percepção de cheiros, aromas, odores, ele funciona dessa forma que eu comentei agora. Uma coisa interessante quando a gente fala de cheiros é que normalmente os cheiros eles estão ligados também a lembranças. Então, não sei se você já sentiu odores que despertam lembranças de lugares, tipo o cheiro de alguma coisa que faz te lembrar de algum lugar, ou ou um cheiro que faz te lembrar de uma pessoa. Isso vai acontecer porque nós temos o que é chamado de memória olfatória. Isso significa que nós temos uma memória de cheiro. Por que isso acontece? Vocês viram, como eu comentei, que as informações dos cheiros, elas vão ser produzidas no nosso cérebro. Então, os quimiorreceptores do olfato são estimulados, levando essa informação para um nervo que é conduzido lá para o cérebro, onde o cheiro vai ser produzido. O cérebro também ele é um órgão relacionado à memória. Então, ele também tem a capacidade de guardar memória. Então, dessa forma, a associação do cheiro, ela pode ser considerada, pode ser guardada no nosso cérebro como uma memória de cheiro. Isso eu vou chamar de memória olfatória. Por isso que ao sentir o cheiro de determinado cheiro, você pode lembrar de algum lugar, ou lembrar de uma pessoa, ou então, se você pensar em um bolo de chocolate, você consegue lembrar do cheiro que aquele bolo apresenta, o cheiro que a cobertura do chocolate apresenta. Tudo isso por causa da memória olfatória, que é uma memória de cheiros que o nosso cérebro apresenta. Agora que nós falamos em olfato, nós vamos abordar agora sobre o paladar. O paladar é o sentido responsável pelo gosto das substâncias dos alimentos. O paladar, ele consegue ser percebido graças à presença na nossa língua de saliências. Se vocês forem próximo ao espelho, vocês notarão que na língua de vocês existem saliências. Essas saliências, elas são chamadas de papilas linguais. As saliências, elas têm um aspecto parecido com uma toalha felpuda na nossa língua. Então, nessas papilas linguais é que nós vamos ter os sensores do paladar, certo? Aqui, ó, a imagem mostra mais detalhadamente como seriam as papilas linguais. Então, aqui nós temos a língua. Dentro da língua, nós vamos ter saliências que estão sendo mostradas. E essas saliências, nessas saliências que são chamadas de papilas linguais, existem os botões gustatórios. Os botões gustatórios são os sensores, ou seja, os quimiorreceptores que percebem o paladar. Ou seja, os quimiorreceptores responsáveis por perceber o sabor dos alimentos que são colocados na nossa boca, ou das substâncias que nós colocamos na nossa boca. Aqui nós podemos ver uma micrografia dessas saliências que estão na nossa língua, ou seja, das papilas linguais, onde dentro das papilas vão estar os botões gustatórios, que são os sensores ou os quimiorreceptores do paladar. O paladar humano, ele consegue detectar 5 tipos de sabores. Esses sabores, eles são detectados com maior intensidade em determinadas áreas da nossa língua. Então, vocês podem perceber que nós podemos detectar 5 tipos de sabores. O doce, mais acentuado na ponta da língua, o azedo nas laterais, o salgado nas extremidades finais, o amargo mais na lateral, mais no fundo da língua, e um sabor que é chamado, um recém-sabor descoberto, que é o sabor chamado de umami, que é um sabor que mistura determinadas substâncias, como, por exemplo, o do tomate, que tem tanto um gosto ácido como um gosto doce. Então, nós temos esses 5 sabores que podem ser percebidos pelo nosso paladar. A mistura desses sabores nos alimentos é que vão dar o gosto característico deles. Tem alimentos que eles vão apresentar mais de um sabor
formando, então, o gosto característico desse alimento. Agora nós vamos entender melhor como é que funciona a percepção do gosto dos alimentos, que no caso do paladar. Então, eu já falei para vocês que o paladar ele é percebido através da língua. Na língua, nós vamos encontrar saliências chamadas de papilas linguais, certo? Que estão sendo mostradas aqui. Nas papilas linguais, nós vamos encontrar dentro dessas papilas estruturas que são chamadas de botões gustatórios. Os botões gustatórios são os quimiorreceptores, ou seja, os sensores do paladar. Então, o que vai acontecer? Nós colocamos um morango na nossa boca, essa boca ela vai apresentar dentro das papilas os botões gustatórios. As partículas do morango entram em contato com os botões gustatórios. Notem que os botões gustatórios estão ligados a nervos que vão conduzir essa informação das partículas do morango até o cérebro. Lá no cérebro, o sabor dos alimentos ele será produzido. Então, a mensagem responsável pelo sabor daquele alimento, ela é percebida quando esses nervos levam essa informação até o cérebro e o cérebro produz, então, a sensação do sabor do morango. Certo, pessoal? Então, dessa forma, nós conseguimos perceber o sabor dos alimentos. Outra coisa interessante também que vocês precisam compreender é que, na verdade, o sabor que a gente tem de um alimento é a mistura tanto dos sentidos do olfato como do paladar. Então, o sabor que o alimento apresenta é uma mistura do seu cheiro e do seu gosto. Então, para perceber o sabor dos alimentos, nós vamos usar duas estruturas. Tanto a cavidade nasal, responsável pelo olfato, como a língua, que é responsável pelo paladar. Para entender melhor como isso funciona, eu vou mostrar uma situação aqui para vocês. Imagine uma situação de resfriado ou de gripe. Vocês já notaram que quando vocês estão resfriados ou gripados, o sabor dos alimentos ele é meio que perdido. Então, nem aquele alimento saboroso, às vezes é possível sentir o sabor dele. Um alimento que vocês gostam muito, vocês acabam, se tiverem com a gripe e um resfriado muito forte, eles acabam perdendo o sabor dele. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o sabor dos alimentos, como eu falei para vocês, é a mistura do sentido do olfato, ou seja, do cheiro daquele alimento e do paladar, do gosto que aquele alimento tem. Quando você está gripado ou resfriado, ocorrerá a produção do muco, que no caso é o catarro, proveniente do resfriado ou da gripe. E esse muco, ó, que está sendo mostrado aqui, ó, esse muco, ele acaba tampando os quimiorreceptores do olfato, impedindo, então, que você sinta o odor daquele alimento. Então, vamos relembrar. O sabor do alimento é a mistura do olfato e do paladar. Por quê? Porque tanto é a mistura das partículas que são misturadas à boca, como das partículas do alimento que acabam chegando até o nariz. Se você está gripado ou resfriado, o muco, ou seja, o catarro, ele será produzido em grande quantidade na sua cavidade nasal. Isso fará com que os quimiorreceptores do olfato, ou seja, os sensores do olfato, responsáveis pelo cheiro do alimento, eles fiquem impedidos de sentir, de se ligar às partículas do cheiro do alimento. Como o gosto do alimento, sabor do alimento é a mistura do olfato e do paladar, se você não sente o cheiro daquele alimento, porque o catarro está impedindo que você sinta, ocorrerá que você, consequentemente, perderá o sabor daquele alimento. Então, é por isso que quando a gente está numa gripe, num resfriado, com muita produção de muco, o sabor do alimento acaba sendo perdido, porque o olfato é perdido através do muco que está sendo produzido na cavidade nasal. Ok, pessoal? E, por fim, para finalizar a nossa aula sobre olfato e paladar, a indústria alimentícia ela tem produzido substâncias que são chamadas de aromatizantes. Os aromatizantes, como o próprio nome diz, são substâncias que têm aromas característicos, que fornecem aromas característicos a alguns alimentos. Então, por exemplo, uma bala de laranja,
O tic-tac de laranja, ele contém substâncias que são aromatizantes que vão fornecer o odor característico da laranja, fazendo então com que você sinta o sabor da laranja. As balas de hortelã têm aromatizantes responsáveis por produzirem o odor do hortelã, fazendo então com que essa bala tenha um sabor de hortelã. Então, dessa forma, a indústria alimentícia tem produzido vários alimentos utilizando substâncias que dão aromas característicos para aquele alimento que está sendo gerado, certo? Com isso, eu finalizei a nossa aula de hoje e eu peço que vocês façam a leitura do plano de estudo, porque lá vão conter informações complementares, como do conteúdo, os dias e horários em que eu estou disponível para retirada de dúvidas e recebimento da atividade, certo? Não deixem de entrar em contato comigo em caso de dúvida ou para enviar a atividade e não deixem de fazer a atividade, porque ela é extremamente importante para a composição da nota de participação de vocês durante as aulas remotas. A atividade está sendo enviada via online, então não deixem de fazer o envio dessa atividade, ok? Um abração, até a próxima aula e entrem em contato comigo.